Fala galera, beleza? Eu sou o Pedro Quintão e vamos para mais uma live. E adivinha só qual é o tema de hoje? Avivamento. Não tem jeito, cara. Avivamento está na ordem do dia. Por causa do que está acontecendo lá em Asbury. E, cara, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus colocou o avivamento no mainstream de uma vez por todas. Muitos já ouviram falar de avivamento, já leram na história sobre avivamento, mas tinham um certo pé atrás de que avivamento pudesse acontecer hoje, atualmente, em pleno século XXI. E o avivamento de Asbury é Deus mostrando de uma vez por todas que o avivamento não acabou lá em Atos 2, o avivamento não tornou-se, não é algo ali encerrado pela história, não. Podemos sim viver avivamento na atualidade, como está acontecendo agora mesmo lá em Asbury. Eu falo aqui no dia 15/2 de 2023 e ainda está acontecendo, cara. Desde quarta-feira, dia 8, está rolando esse avivamento em Asbury. Cara, isso é incrível, incrível. Assim, eu, particularmente falando, eu já me sinto totalmente agraciado por Deus de fazer parte disso, sabe? Porque apesar de eu não estar lá nos Estados Unidos, lá na capela da Universidade de Asbury, eu estou fazendo parte disso. Por quê? Porque está acontecendo na minha geração, né? De certa forma, esse mover de Deus já se alastrou pelo globo, porque está todo mundo falando disso, né? Tem líderes que estão pegando o avião e indo para lá para experimentar. E, inclusive, eu conversei com uma testemunha ocular do avivamento de Asbury. Vou até abrir aqui no meu perfil, que eu fiz uma publicação sobre. Para quem não me segue ainda, me sigam aí, né, gente? No Instagram, Pedro Quintão JF. Para quem está me vendo no YouTube, o Instagram é Pedro Quintão JF. Me sigam lá. Olha só, eu conversei com um irmão chamado Elijah Crouch. Ele é uma testemunha ocular do avivamento de Asbury. E aí eu conversei com ele pelo Instagram, perguntei o que estava acontecendo lá, porque eu gostaria de compartilhar o testemunho com a minha igreja, aqui com os meus seguidores. E ele respondeu da seguinte forma: é incrível, pessoas têm se arrependido de seus pecados, sendo curadas e libertas de opressão demoníaca. Pessoas estão adorando e orando 24 horas por dia. E ensinamentos, né, no caso da palavra, são ministrados pelo menos 2 vezes ao dia. Foi isso que o Elijah compartilhou comigo. Então, assim, cara, eu estou muito feliz por estar participando disso. Só de eu ter conversado com um cara que está lá, com uma testemunha ocular desse avivamento, poxa, para mim, cara, eu já fui totalmente agraciado por Deus. Por que eu digo isso? Porque eu sou apaixonado por avivamento. Desde que eu me converti em 2015, eu oro por avivamento. Eu oro por avivamento na minha cidade de Juiz de Fora, né? E eu oro para que aqui em Juiz de Fora aconteça um avivamento que irá se espalhar pelo Brasil. Esse livro aqui, ó, que eu tenho, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, cara, eu tenho esse livro aqui desde que eu me entendo por crente, entende? Então eu sou apaixonado pelo tema avivamento, sou apaixonado e desde sempre eu oro, eu clamo a Deus por avivamento. Então, eu ver que está acontecendo avivamento, agora, mano, agora mesmo, para mim eu já fui totalmente agraciado,
né, nas minhas orações. E é óbvio, né, que eu não vou parar de orar, de clamar, de buscar avivamento aqui em Juiz de Fora, aqui no Brasil. Mas, poxa, a igreja está vivendo avivamento agora. Não é um avivamento da igreja X, Y, Z, no sentido de placa, de denominação. Não. É um avivamento da igreja de Cristo que está ocorrendo lá em Asbury. Então, eu ser contemporâneo disso, eu ter conversado com uma testemunha ocular desse avivamento, para mim eu já fui totalmente agraciado. Porque, poxa, como que eu queria conversar com uma pessoa que esteve no avivamento do País de Gales, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, mas, poxa, aconteceu há mais de 100 anos atrás. Né? Então não é possível. Mas, poxa, cara, eu estou totalmente feliz por estar participando disso, pela minha geração estar vendo isso. Também por causa disso que eu falei. Porque, cara, olha só, se o avivamento lá de Asbury acabasse hoje, né, tipo, hoje à noite acabou, já valeu a pena. Já valeu. Sabe por quê? Primeiro, porque só se fala de avivamento agora. A pauta da igreja nos dias de hoje é avivamento. Você abre o Instagram, você abre a internet, você, né, vê lá os líderes falando, tá todo mundo falando desse avivamento de Asbury. E devido ao avivamento de Asbury, tá todo mundo falando do tema avivamento de uma forma em geral. E aí as pessoas vão puxando na história o avivamento da Rua Azusa, do País de Gales, das Ilhas Hébridas, da Coreia, de Toronto, de Brownsville. Então, assim, um tema vai puxando o outro. Então, avivamento é o que está todo mundo falando. Então, assim, se até então, se antes de acontecer isso lá em Asbury, avivamento era um tema que, tipo assim, de rodas de conversas pós-culto, de uma pregação aqui e outra acolá, sabe? O avivamento, o irmão fulano de tal gosta de falar disso e tal. Se era uma coisa assim, meio nichada, se o tema avivamento era um tema nichado na igreja, hoje acabou isso. Asbury foi essa tsunami que colocou o avivamento na ordem do dia da igreja, na pauta da igreja, e daqui em diante vai ser impossível a igreja, ou qualquer igreja que for, não ter o avivamento ali na sua pauta, perdão, sabe? Na sua pauta, na sua visão, entende? É impossível, cara. É impossível, né? Toda igreja daqui em diante, inevitavelmente, vai ser influenciada pelo avivamento de Asbury, né? Eu não estou falando assim, que tipo assim, toda pregação agora vai ser sobre avivamento. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o tema avivamento agora vai estar presente na agenda de toda e qualquer igreja. Porque é impossível ignorar o que está acontecendo lá em Asbury. Impossível. Eu abri aqui o Instagram do Marcondes Soares. Cara, muito bom, sigam ele, tá? Uma autoridade quando se fala dessa questão de fogo de Deus, de teologia, tá? Olha só o que ele diz numa publicação aqui que ele fez, né? Avivamento não é algo produzido na força da carne. Aí ele coloca aqui entre aspas, né? Vamos lá, vocês não aguentam 5 minutos de vigília da igreja local e querem avivamento. Ou seja, que às vezes você está falando disso, né? Como o tema avivamento está em pauta agora, aí muitos críticos vão falar, os caras estão falando de avivamento, não aguenta nem 5 minutos de vigília, eles querem viver avivamento igual lá em Asbury, os caras estão desde quarta-feira lá. Mano, avivamento não é uma coisa assim, produzido pela carne, entende? Não é algo assim que, nossa, a gente tem que ter resiliência para ficar ali dias e horas e sabe, e mais de 100 horas adorando, tem que ter força de vontade. Não é sobre isso. Não é sobre força de vontade, não é sobre motivação da carne, não é sobre resiliência humana. Não.
O avivamento não é produzido pela força do braço de homem algum. O avivamento vem da parte de Deus, né? Tanto é que, no caso de Asbury, ninguém marcou aquilo. Os alunos da Universidade de Asbury se dirigiram até a capela da universidade para cultuar a Deus como era de costume. Só que aquele culto de quarta-feira transformou-se neste avivamento. Ninguém falou assim, pessoal, hoje nós vamos aqui, né, cultuar a Deus, só que hoje, a partir de hoje, quarta-feira, dia 8/2, nós vamos viver um avivamento que vai chamar a atenção da igreja global. Gente, não existe isso. É uma coisa espontânea, é uma coisa inesperada, é um de repente de Deus. Não digo que, por exemplo, né, estes alunos de Asbury não clamavam por avivamento, não. Pode ser sim que eles já clamavam, já buscavam isso, ok. Só que ninguém marca o dia que vai acontecer. Você quer um exemplo? Igual aqui em Juiz de Fora, eu oro por avivamento desde 2015, desde que eu me converti. Agora, nesse ano de 2023, eu e os meus irmãos aqui da minha igreja local, a PIB-JF, Zona Norte, estamos orando todo sábado na igreja por avivamento. Todo sábado nós estamos nos reunindo lá antes do culto para orar por avivamento em Juiz de Fora. É essa a pauta da nossa oração. Eu oro em casa todos os dias por avivamento em Juiz de Fora. Ou seja, nós estamos buscando isso. Só que quando acontecer esse avivamento, vai ser de repente, vai ser inesperado. Entende? Não tem como. Ou seja, nós estamos buscando, nós estamos clamando. Mas não tem como a gente precisar, o avivamento vai acontecer no dia 25 do mês tal. Não, é um de repente de Deus. Por isso que, como diz o pastor Gustavo Paiva, demora muito tempo para que Deus faça algo de repente. Então, assim, o de repente de Deus também significa fruto de uma oração que talvez gerações fizeram. Então vamos lá. Ainda aí a gente está trabalhando aqui com as suposições. Apesar de não ser algo marcado, pode ser que os alunos lá de Asbury já buscavam avivamento já, né? Outra coisa, vamos supor que eles não buscavam, que não era uma pauta deles. É uma resposta de oração, esse avivamento que está acontecendo lá, ainda que os alunos de Asbury não buscassem isso de forma intencional, de todo jeito, esse avivamento que está ocorrendo lá é fruto da oração de gerações que nos antecederam. E não apenas de gerações que nos antecederam, mas gerações que estão aqui hoje. Inclusive a minha geração. Eu sinto que também eu faço parte disso. Esse avivamento de Asbury é fruto das orações que eu também fiz a Deus clamando por avivamento. E todos aqueles que também fizeram isso podem se sentir parte disso. Então, não é algo que vem da força da carne, mas sim, é resposta de oração. Porque Deus instituiu a oração como a forma de ele fazer as coisas, né? Mas Deus é todo poderoso, ele é onipotente, sim. Mas Deus, na sua onipotência, ele estabeleceu a oração como método de ele governar juntamente conosco, juntamente com nós homens, certo? Exemplo, lá em Tiago fala o seguinte: Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou para não chover e não choveu. O que Tiago está falando? Causa e consequência da oração. Elias orou para não chover e não choveu. Ou seja, por que não choveu? Porque Elias orou para não chover. A Bíblia não comunica que não choveria de qualquer jeito. Mesmo se Elias não tivesse orado, não choveria. A Bíblia não fala isso. Nós temos que nos ater ao que a Bíblia fala. Então a Bíblia fala que o fato de não ter chovido foi consequência da oração de Elias. O que isso comunica para nós? Que a nossa oração, que as nossas orações produzem consequências.
A oração atinge o mundo espiritual e as consequências ocorrem na realidade física terrena. Então, o avivamento é sim fruto de muita oração. E continua aqui o texto do Marcondes. Eu entendo que querem denunciar a espiritualidade superficialmente empolgada dessa geração que não se compromete. Mas, convenhamos, 5 minutos na religião morta é uma eternidade. Um dia da presença de Deus é melhor que 1000. Ou seja, ele entende, assim como eu entendo, que muitos estão criticando esse avivamento de Asbury e, sei lá, qualquer outro movimento que porventura aconteça, como uma crítica à espiritualidade superficialmente empolgada que nós vemos em muitos da atual geração, né? Beleza, mas aí a gente tem que colocar um contudo, um porém, entretanto. 5 minutos na religião morta é uma eternidade. Um dia da presença de Deus é melhor que 1000. Ou seja, como que você vai cobrar, né, que essa intensidade que está sendo observada nesse avivamento de Asbury seja também presente em outros momentos da vida ordinária da igreja, como cultos e etc., uma vez que muitos cultos de muitas igrejas não passam de religião morta. Aí você quer que o jovem, o mesmo fervor que ele está tendo lá em Asbury, ele tenha no culto da igreja local. Mas o culto da igreja local não chega nem perto do que está ocorrendo em Asbury. Porque muitos cultos de muitas igrejas locais, Deus já foi embora há muito tempo, só que ninguém percebeu. E o mais grave é isso, que ninguém percebeu. Sinal que os cultos já estão sendo feitos há muito tempo, com a força do braço, com a oratória, com, né, a desenvoltura, e não debaixo do fogo da unção de Deus. Aí como é que você vai cobrar? Ah, eu quero ver esse mesmo fervor que está tendo lá em Asbury, que tenham nos cultos da igreja. Tá, mas os cultos da igreja simplesmente, às vezes, não tem Deus. E como eu falei, estou falando da igreja global, de um modo geral. Tá? De um modo geral. Aí você quer cobrar? Deus já foi embora e nem perceberam. Aí você quer que o cara tenha o mesmo fervor, só se for um fervor artificial, fabricado, teatral. Aí não dá. Aí continua aqui o texto. Ninguém aguenta mais religião morta, seja emotiva ou fleumática. E as quantidades de programações da igreja que nos sobrecarregam. Aqui tem que ser feito, cara, uma autocrítica, né? Às vezes fala, essa geração atual, né, ela quer viver avivamento, mas muitos dessa geração não dão conta de cumprir a agenda da igreja. Mano, às vezes a agenda da igreja, né, aí novamente eu reitero, né, porque a gente tem que repetir, para ser bem claro, estou falando da igreja global, igreja de um modo em geral, né, falando de toda e qualquer igreja, está passível de viver isso, né. Aí retomando, mas muitos dessa geração atual querem viver avivamento, mas não dão conta nem de cumprir a agenda da igreja local. Aí, às vezes, a agenda da igreja local é uma sobrecarga, é um fardo que, sabe, o cara não dá conta, entendeu? O cara não dá conta. Aí, se a pessoa não vai, ainda ela é obrigada a escutar. Tá vendo? Então, Deus não é a sua prioridade. Deus não é a sua prioridade porque você não passou de domingo a domingo quase que 12 horas por dia na igreja. Por isso que Deus não é a sua prioridade. Então Deus virou sinônimo de atividades eclesiásticas. É a mesma coisa. Porque se você não assume todas as atividades eclesiásticas, ou 90%, ou 80% das atividades eclesiásticas, então logo você está colocando Deus em segundo plano. Então você quer dizer que Deus é sinônimo das atividades da igreja.
Isso é uma heresia sem precedentes, né? O reino, cara, nem o reino de Deus é sinônimo da igreja. Quem dirá Deus, né? Porque muita gente confunde, muita gente acha que o reino é igual à igreja. Igreja, que eu falo, né? Eclesiástica, atividades eclesiásticas. Outra heresia. Quem dirá Deus? Então, assim, você não pode olhar para esse avivamento de Asbury ou para qualquer outro avivamento e comparar com um comprometimento a uma religião morta ou a uma agenda sobrecarregada. Lá em Asbury, cara, é Deus que está lá. Deus se manifesta. Mas Deus não é onipresente, sim. Mas ele também se manifesta em locais específicos. Entende? Ele também se manifesta em locais específicos. Assim como aconteceu naquele velho edifício da Rua Azusa. Deus se manifestou naquele edifício da Rua Azusa. Quer dizer que Deus não estava em nenhum outro lugar da face da terra? Não. A presença de Deus estava não somente sobre a terra, mas sobre todo o universo. Mas, naquele edifício da Rua Azusa, a presença de Deus estava mais incisiva. Então, assim, nós temos que pensar nisso, cara. Né? Não adianta querer cobrar que, igual eu falei, Deus está lá. A presença de Deus está de forma... Há uma fisicalidade, há uma presencialidade, né, de Deus lá em Asbury. Né? Aí você quer exigir que as pessoas se comprometam em outras atividades da igreja, que Deus já foi embora há muito tempo, só sobrou ali esforço humano. Aí não dá. Continuando aqui o texto, a teologia do avivamento dos evangélicos brasileiros é muito pelagiana. Você não vai conseguir fazer o que está acontecendo em Asbury apenas imitando, sem uma iniciativa da graça divina. Ou seja, pelagiana, oriunda de Pelágio, né, que trabalhava muito aquela questão de você ganhar a sua salvação, né, do esforço humano. Então a gente não pode aplicar essa teologia pelagiana ao tema de avivamento, porque é impossível você fabricar um avivamento. Tipo assim, vai acontecer igual o Haverhill fala nesse livro aqui, né? Avivamento não é assim, gente. A gente vai abrir a igreja X horas e vai fechar X horas e durante essas horas vai ter avivamento, tá? Depois acabou. Não é isso, né? Naquela pregação famosa do Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Cara, a cidade inteira ficou de vigília após o sermão do Edwards. Ninguém dormiu, entende? Então não foi uma coisa assim, nossa, parabéns, que sermão bacana. Aí o cara chegou em casa e, sei lá, foi fazer qualquer outra coisa. Não, a cidade inteira ficou em vigília. Ou seja, avivamento é uma coisa espontânea da parte de Deus, não pode ser fabricada, não pode ser controlado pelos homens. Né? Aí continua o texto aqui do Marcondes. Como disse o meu amigo Giordano, o avivamento é o fruto do contato com essa presença e não o meio. Ou seja, o avivamento acontece quando a presença de Deus se manifesta de maneira ali aguda, e a partir do contato com essa presença acontece avivamento. Por que os caras estão lá desde quarta-feira em Asbury? Porque a presença de Deus está lá, de maneira intensa. Há uma fisicalidade, há uma presencialidade desde quarta-feira. Por isso, entende? Por isso que está tendo esse avivamento. Por isso que as pessoas estão pegando avião e indo para lá. Aí continua o texto. Uns dizem assim: mas nós já temos casas de oração, não é novidade para nós orar e cantar dia e noite. Aí fecha aspas, né? Mas há uma diferença aqui. Existem grupos que têm casa da oração para buscar a presença. Mas Asbury não é para buscar, é por causa do encontro. E sem missionário de tempo integral para sustentar os turnos. Apenas gente comum que vai chegando. Ou seja, aí só para finalizar essa parte aqui, né? Não estou criticando, só arriscando a linha entre o que é ordinário e o que é extraordinário. É isso, cara. Tipo assim, nós como igreja, nós podemos organizar turnos de oração,
turnos de adoração. Para quê? Para buscar a Deus, né? Para sermos ali agraciados com a presença de Deus. Mas o avivamento, gente, é uma coisa extraordinária. Eu vejo muita gente assim, eu até falei isso num vídeo passado. Muita gente pega o avivamento da prateleira do extraordinário e coloca na prateleira do ordinário. O que é o ordinário? É o comum da vida da igreja. O que é o comum? Por exemplo, renovação. A renovação é uma coisa comum da vida da igreja. A renovação é uma coisa que o cristão tem que buscar todo santo dia. Como dizia Lutero, eu achei que o velho homem ia morrer nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar. Ou seja, o velho homem tem que ser mergulhado nas águas do batismo todos os dias. Então, renovação, santificação é algo diário. Assim, é um ingrediente básico da vida do cristão. Então não tem como você falar, não, amém, irmãos, avivamento, né? Mas aí a gente tem que buscar renovação. Opa, são duas coisas diferentes. Renovação é uma coisa, avivamento é outra. Avivamento é uma coisa tão extraordinária que fica marcado na história. John Wesley na Inglaterra no século XVIII, Rua Azusa em 1906, País de Gales em 1904, e aí vai, Ilhas Hébridas, Coreia, sabe? Enfim, cara, é uma coisa extraordinária. Então, assim, saibamos diferenciar, por exemplo, um turno de oração e adoração que é bênção, que é maravilhoso, que é necessário. Saibamos diferenciar uma escola bíblica, saibamos diferenciar um culto, saibamos diferenciar tudo o que faz parte da vida da igreja para um avivamento que é extraordinário, entende? Ou alguém diria, por exemplo, que o avivamento lá da Rua Azusa é igual a um culto que nós temos toda semana. Não é, e isso não é desvalorizar o culto, não. Não é desvalorizar o culto, é só entender que o avivamento é algo extraordinário. Por exemplo, sobre essa questão de não quer dizer desvalorizar, né? Porque alguém pode pensar, poxa, então você está inferiorizando o culto. Não. Como que Paulo se converteu? Né? Como que Saulo, né, se converteu? Paulo e Saulo são a mesma pessoa, só que um é nome romano, outro é o nome judeu. Alguém foi lá pregar para Saulo? Alguém foi lá ler a Bíblia para Saulo? Não. Atos capítulo 9 descreve que Jesus, o próprio Cristo ressurreto, apareceu para Saulo na estrada para Damasco. E a partir daquele episódio, Saulo se converteu. Ou seja, isso é uma coisa extraordinária. Por quê? O que é o ordinário? O ordinário para a conversão. O ordinário para levar almas ao arrependimento. O ordinário é a pregação expositiva do Evangelho. Ou seja, o que significa o ordinário nesse sentido? O comum, o que é de praxe. Agora, Deus pode operar conversões de maneira extraordinária, como aconteceu nesse episódio de Saulo. Deus pode dar para alguém um sonho com ele ou com o céu, e a partir desse sonho, a pessoa se converter. É algo extraordinário. Entende? Então, quando se faz essa separação do que é extraordinário e do que é ordinário, não quer dizer superiorizar um e inferiorizar o outro. Não. É só separação de classes. Então, quando se fala que avivamento é extraordinário, faz parte do extraordinário, e cultos, escolas bíblicas, discipulado, faz parte do ordinário da igreja, não quer dizer colocar um acima e outro embaixo, não. É só diferenciar, tá ok? Então, assim, enfim, cara, é isso, né? Se acabasse hoje esse mover de Asbury, já teria valido a pena, porque, sabe, como eu falei, não canso de repetir, é Deus colocando no mainstream, na vitrine da igreja global, que avivamento não acabou em Atos 2 ou não se encerrou na história. Avivamento pode acontecer nos dias atuais, como está acontecendo lá em Asbury. E qual deve ser a resposta da igreja para isso?
né? E eu falo assim, me atenho a falar especificamente da igreja brasileira, que é a igreja aqui, né, da minha nação. A resposta é se inspirar nesse avivamento de Asbury e continuar a clamar. Fiz até um texto aqui sobre isso ontem. Olha só. O que a igreja brasileira deve fazer em meio a esse operar de Deus? 1. Continuar a orar por avivamento no Brasil. Certamente agora com mais fervor e intensidade devido à inspiração do que está acontecendo em Asbury. Você pode pensar, mas eu já orava com fervor, já orava com intensidade, tá. Mas mediante isso que está acontecendo lá em Asbury, é óbvio que a gente fica com mais gás ainda, né? É um combustível a mais para nós, porque é Deus dando um ok para nós de que nós estamos buscando algo que é possível acontecer como está acontecendo. Ponto 2. O que a igreja deve fazer? Ponto 2. De uma vez por todas, deixar de lado todo ceticismo e tomar posse das inúmeras promessas de avivamento que Deus tem sobre o Brasil. Então, aquele pé atrás que tinha sobre avivamento, né? Mas será que nós podemos viver nos dias de hoje? Será que não acabou na história? Será que não acabou na Bíblia? Então, assim, esse pé atrás, claro, né, gente? Cada um faz o que quer, mas na minha visão, o argumento do avivamento de Asbury é um argumento infalível para todo e qualquer pé atrás que, porventura, nós tínhamos sobre avivamento nos dias atuais. Terceiro e último ponto, sobre o que a igreja brasileira deve fazer: discernir os tempos. Jesus disse: sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Lucas capítulo 12, versículo 56. Ou seja, já naquela época Jesus puxou a orelha dos religiosos, né? Porque ele falou o seguinte: ora, quando vai chover, vocês sabem que vai chover por quê? O céu fica carregado de nuvens. Então vocês sabem interpretar os sinais do tempo. Agora, como que vocês não sabem também interpretar os sinais do tempo espiritual, do Kairos de Deus? Então Deus dá sinais para o seu povo acerca do que ele está fazendo, ou do que ele ainda irá fazer. Exemplo, em 1975, Bob Jones profetizou que, quando o Kansas City Chiefs fosse campeão do Super Bowl, seria um sinal de que o avivamento estaria próximo. Eles foram campeões em 2020 e no último domingo novamente. Ou seja, o Kansas City Chiefs, ele foi campeão do Super Bowl, mas há muito tempo atrás, há décadas atrás. E aí o Bob Jones fez essa profecia, né? Quando ele fez essa profecia, o Kansas City Chiefs já tinha sido campeão do Super Bowl uma vez. Mas ele falou: a próxima vez que o Kansas City Chiefs for campeão do Super Bowl, que é o campeonato de futebol americano, né, da NFL, isso vai ser um sinal de que o avivamento estaria próximo. Bom, aconteceu em 2020. E aconteceu de novo no último domingo. Ou seja, a partir de 2020, portanto, quem estava atento a esse sinal, a essa profecia, já falou: opa, então o avivamento está próximo. Mas, cara, eu ainda acrescento algo aqui. O fato deles terem ganhado novamente no último domingo é Deus, assim, confirmando de uma vez por todas que o avivamento agora é questão de segundos. Tá? Existem muitas profecias que falam que quando Jesus chamasse Billy Graham, um grande avivamento romperia nas nações. Nosso herói da fé voltou para casa em 2018. Ou seja, o Billy Graham, ele voltou para casa em 2018. Ou seja, vai juntando as peças do quebra-cabeça aí. O Descent aconteceu em 2020. E Lou Engle profetizou que o manto de Billy Graham viria às nações. Tá? William Seymour profetizou que 100 anos depois do avivamento da Rua Azusa, aconteceria um avivamento maior do que aquele.
E os 100 anos se completaram em 2016. Agora você junta o quebra-cabeça aqui. O Billy Graham voltou para casa em 2018, certo? Ou melhor, vamos em ordem cronológica, né? Os 100 anos da profecia do William Seymour se completaram em 2016, tá? Ponto 1. O Billy Graham voltou para casa em 2018. O Kansas City Chiefs foi campeão do Super Bowl em 2020. O Descent, mais a palavra profética do Low Angle, aconteceu em 2020. Tá? E agora está acontecendo, né? Agora em 2023 está acontecendo o avivamento de Asbury. Percebe que todos estes eventos estão numa mesma janela temporal? Porque não foi uma coisa assim, uma coisa aconteceu em 2004, a outra aconteceu em 2015 e a outra em 2050. Não, é tudo numa mesma janela de tempo, percebe? É nítida a janela do grego kairos, que significa momento oportuno, que está aberta sobre a Terra neste exato momento. O quebra-cabeças está se encaixando. Cara, essa junção de fatos que eu citei aqui não é sem motivo, não é à toa. Por quê? Porque Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada por fazer. Todos os milagres de Jesus tinham um intuito pedagógico por trás dos milagres. Né? Ao transformar a água em vinho, além de devolver a alegria para aquela família, naquela festa de casamento, né, nas bodas de Caná, Jesus também estava ensinando que Deus poderia mudar uma pessoa completamente. Assim como Jesus transformou a água em vinho, ou seja, uma substância em outra substância totalmente diferente, Deus pode pegar um pecador e transformar ele num homem santo. Ou seja, olha o intuito pedagógico aí. Então Deus não faz nada por fazer, Deus não faz nada por acaso. Sempre há um motivo, sempre, sempre, sempre. Então, o que a igreja brasileira deve fazer? Como a igreja brasileira deve responder ao avivamento de Asbury? Continuando a orar por avivamento. E agora, com ainda mais fogo, fervor, intensidade e intencionalidade, mediante o que está acontecendo em Asbury. O negócio é isso, nós sermos intencionais. Nós sabermos o que nós estamos pedindo a Deus. Eu sempre faço isso, cara. Eu não oro assim, Senhor, opere algo aqui em Juiz de Fora, no Brasil, opere um mover. Não, eu sou intencional, eu sou específico. Deus, faça avivamento acontecer aqui em Juiz de Fora e que daqui se espalhe para todo o Brasil. Continuemos a orar por avivamento, inspirados e maravilhados e extasiados e felizes pelo que está acontecendo em Asbury, e continuamos a orar agora com mais intencionalidade do que nunca, mais fervor do que nunca, sabe? Porque é possível, e não apenas é possível, mas o grande avivamento está chegando. Eu creio nisso. Amém? Que Deus te abençoe.